Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo assim que quem conhece a minha história, minha vida, enfim, sabe que a casa que eu moro é uma casa do CDHU que eu fui contemplada num sorteio, tá bom? Então, aí sempre vem me perguntarem, sempre me perguntam, como é que foi? Quem é que pode se inscrever? Como é que foi o processo? Tô querendo me inscrever, como é que funciona? Então, assim, eu já tive que explicar para várias pessoas, várias vezes. Então, o que eu pensei? Falei, vou fazer um vídeo. Que aí quando a pessoa me perguntar, eu falo, lá tem um vídeo, lá eu explico tudinho. Então esse vídeo vai facilitar a minha vida. Então é isso, eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre como foi o processo de inscrição da minha casinha. Então eu já quero que vocês deixem o seu like. Quero que você se inscreva caso você não seja inscrito e está aqui pela primeira vez, está assistindo esse vídeo também porque quer saber a respeito da inscrição, como é que funciona. E compartilhe o vídeo aí para aquela pessoa que quer também saber a respeito como funciona, ok? Então bora lá pro vídeo. Bom, então é o seguinte, gente, eu moro numa casa que agora é minha porque eu ganhei, mas eu não ganhei de grátis. Essa também foi uma dúvida que muitas pessoas tiveram, achando que, nossa, você ganhou uma casa, né? Não. Eu fui contemplada no sorteio, é como se fosse um financiamento, entendeu? Eu ganhei só o direito de facilitar as coisas, porque se você for no Minha Casa Minha Vida pela Caixa Econômica, é um pouco mais difícil. Tem que ter lá um fundo de garantia, tem que ter quanto você vai dar de entrada, é tudo uma burocracia muito grande, é um pouco mais complicado. E esse do CDHU significa Campanha de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, no caso aqui é do estado de São Paulo. Eu moro em Buritama, São Paulo, aqui é interiorzão mesmo. E aqui em Buritama chegou esse programa, que no caso aqui foi Morar Bem e Viver Melhor, né, do CDHU. Quando surgiu aqui a inscrição foi no ano de 2016. Eu lembro que foi no início do ano, a gente fez as inscrições. E é assim, gente, cada cidade sai o edital, né, sai no jornal, na rádio, enfim, o anúncio que vai rolar as inscrições para o cidadão ir lá fazer. E no caso, todos têm direito de fazer acima de 18 anos, ok? E que tem a renda de um salário mínimo até 10 salário mínimo. Então, se você tem renda de 1 a 10 salários mínimos, você pode participar do sorteio. Você não pode ter nenhum imóvel, você não pode ser proprietário de nenhum imóvel no seu nome, nenhum terreno, nenhuma casa. Você não pode ter casa. Se você tem casa, lá na hora da triagem eles já descartam o seu nome. Então isso é um benefício para quem não tem casa, para quem mora de aluguel. Outro ponto, você não pode ter sido sorteado ou atendido anteriormente por nenhum programa do CDHU. Por exemplo, você já ganhou uma casa não sei em que ano, aí você vendeu a casa e agora você quer participar de novo. Não. Consta lá no relatório, lá no sistema, que você já ganhou a casa. E se você ganhou e desfez dela é porque você não estava interessado, então eles não aceitam. Outro item muito importante que eu já vi que em algumas cidades eles reduzem isso, já vi num site de uma cidade que eles pediam só 3 anos, mas aqui em Buritama foi exigido que você tivesse no mínimo 5 anos, tinha que ter pelo menos 5 anos morando na cidade, tá bom? Então eu tinha que morar aqui em Buritama por 5 anos, eu tinha que estar morando durante 5 anos. Se eu morasse menos que isso, eu já não... Eles queriam dar o benefício para quem está há mais tempo aqui na cidade, né? Fazer uma média com o povo que está morando aqui há mais tempo. Então, foi isso. De todas as... eu lembro que aqui na época foi falado que foram feitas 1.500 inscrições, gente. Olha só, 1.500 inscrições, mas eu lembro mais ou menos que na época foi entregue somente 200 e poucas casas. Então, olha só quantas pessoas participaram, mas somente 200 e poucas pessoas foram contempladas. Quando faz o sorteio, você é o titular, mas tem sempre o suplente. Por quê? No primeiro processo, você vai levar os documentos. Documentação RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço, documento de que prova que você mora na cidade há mais tempo. No meu caso, a gente foi no posto de saúde e pegamos lá uma declaração de quando a gente fez a carteirinha, né, a ficha no posto. Então já eu tenho aqui desde que a Keren nasceu, né. Quando eu vim para Buritama, eu estava grávida da Keren de 8 meses, mas eu ganhei ela lá em Birigui e depois continuei morando aqui.
Então a Kelly hoje tem 9 anos, então eu já moro há 9 anos aqui em Buritama. E na época da inscrição já faziam 7 anos, né? Ia fazer 7 anos que eu estava aqui em Buritama. Então na época da inscrição eu estava de 6 para 7 anos, aí eu fui no posto, peguei a declaração e levei como documento que prova que eu morava mais de 5 anos na cidade. Outra coisa é o contrato de aluguel que você tem que ter em mãos para provar que você mora de aluguel, ou o recibo, né, que você paga aluguel, e a carteira de vacinação da criança. Eu não sei pra quê, né, mas na época eu tive que levar a carteira de vacinação da Kelly. Ah, sim, e o olerite também. É óbvio que na carteira de trabalho geralmente já tem, consta ali o salário que você recebe, mas às vezes tem alguma alteração, então é bom você levar o olerite. No nosso caso, a gente era autônomos na época, ainda somos, então eu tive que levar uma declaração reconhecido firma e com testemunhas do valor que a gente recebia. Aí no dia da inscrição, eles deram pra gente uma senha, que era da urna, porque teve 3, no caso aqui na minha cidade, acho que teve 4 urnas, ou 3. Uma urna era para a população em geral, a outra urna era para quem morava sozinho, porque tem uma porcentagem, por exemplo, de 100% que é as casinhas, tanto uma porcentagem vai para próprio para idosos, para familiares que têm integrantes, têm idosos na família, uma porcentagem vai para policiais, agentes penitenciários, policiais federais, civis, e uma porcentagem vai para famílias que têm deficiente em casa, sabe? Integrantes com alguma deficiência. Então, seriam essas 4 urnas. Dos idosos, dos moradores que moram sozinhos, dos deficientes e da população normal em geral. Então, aí, por exemplo, que a minha urna era verde. Era um cartãozinho verde. Então, eu depositava na verde. Aí tinha a urna azul, a urna amarela, enfim. Aí, no dia, eles tiravam aquela porcentagem. Por exemplo, da urna verde, nós vamos tirar... Exemplo, faz de conta, foram 200 casas, não foi isso certinho, mas vou dar um exemplo. Então, nós vamos tirar 150 cupom daqui, vamos tirar 10 cupons da urna azul, entendeu? Por porcentagem mesmo. E, pela glória de Deus, pela graça de Deus, a gente foi contemplado. Pela primeira vez, eu me inscrevi aqui na minha cidade e eu tava querendo muito, quem não quer, né, gente, uma casa. E eu tava pedindo muito, a gente orou bastante, graças a Deus, Deus ouviu nossas orações e eu fui sorteada, gente, eu nem acreditei na hora que falou meu nome eu fiquei bestinha, né? Aí a gente vai lá, quando é sorteado, tem um setor que a gente ia lá no cantinho, eles entregavam todo o envelope com novas instruções, porque aí ia ter um dia que a gente ia novamente voltar com eles e levar novamente toda a documentação certinha, aí bem mais detalhada. Aí eles pediram, na época, eu não tenho agora aqui a lista, eu até procurei, mas não achei a listinha de tudo detalhado, que tipo assim, no começo é só o RG, CPF, não, aí pede certidão de casamento, se você é casado, pede documento dos filhos, pede, assim, de tudo, sabe? Quer saber tudo, tudo. E nesse período que eles, do sorteio, eu lembro que o sorteio foi feito em março, mais ou menos, de 2016, até a entrega da chave, gente, a entrega da chave foi feita em dezembro. Então foi um tempão aí, ó, que a gente ficou, ó. Eu lembro que essa segunda vez que a gente foi entregar os documentos foi na época que estava tendo eleição na cidade para prefeito. Então, vê aí, era por volta ali um pouquinho antes de dezembro. Não lembro certinho o mês, acho que foi por esse mês de outubro, né, que é época de eleições. Eu lembro que eu estava até trabalhando bandeirada pro prefeito aqui da cidade. E eu tive que parar um dia e ir lá para levar os documentos. Nesse período, gente, até eles entregar as chaves, os suplentes, que no mesmo dia do sorteio dos titulares, eles sorteiam já os suplentes, é a hora que os suplentes vão esperar, né? Porque sempre eles descobrem alguém que tem casa, alguém que não estava certinho nas regras, aí eles tiram a casa da pessoa e dá pro suplente. Então eu sei que muita gente entrou. Muita gente que estava suplente entrou. Outra coisa que eles falavam, no dia da entrega do sorteio, gente, o que tinha de gente que tinha casa ganhando. Eu não conheço muita gente aqui da minha cidade, mas muita gente que estava lá conhece, meu marido conhece. Então, foi na hora, assim, o pessoal gritava, esse já tem casa, vocês precisam de ver. Então, aí eles falam que se você sabe de alguém que tem casa, então você tem que fazer denúncia, que eles vão averiguar, eles vão investigar, e se realmente a pessoa tiver casa, eles tomam. Então, assim, é tudo certinho, tá, gente? Tem que ser tudo certinho. Outra coisa, depois que ganhar a casa, pode vender? Gente, é depois de 2 anos, tá no contrato, tá bom? Não pode vender a casa antes dos 2 anos. Porque se você vender a casa e for denunciado,
Eles vêm, toma a casa, exemplo, eu vendi pra você. Você tá morando na casa. Aí eles vêm, toma a casa de você, não te dá dinheiro, é óbvio, você perde a casa e eu também perco. Perde a casa e eles dão pro suplente. Então não pode vender, não pode alugar. É claro que muita gente aluga por baixo dos panos, né? Mas, enfim, né? Inscrições, sorteios, é tudo de acordo com a cidade, tá bom? Porque eles fazem um acordo, né, com a Secretaria de Habitação da sua cidade. Então, assim, eu não sei como é que funciona aí, não sei em que estados você tá, né? Geralmente é com a cidade. Até muita gente achava que é a prefeitura, é Buritama. Não, é o CDHU que organiza tudo, até as construções. Não é o prefeito aqui de Buritama que fez a obra, é o CDHU que vem, escolhe o local, vê o local que é disponibilizado, eles vêm com a equipe deles, eles que contratam e vêm e constroem. Inclusive aqui, foi feito aqui no meu bairro as casinhas, só que foi entregue por etapas. Então, assim, fez um sorteio, aí entregou a primeira etapa, eu lembro que eu fiquei para a segunda etapa, então por isso que eu peguei a chave só em dezembro. A primeira etapa, o pessoal que foi sorteado por primeiro, entrou por volta de junho, julho, uma coisa assim. Depois eu só entrei em dezembro e recebi a chave só em dezembro. Então, assim, é tudo a sua cidade, gente. Tem cidade que entrega tudo de uma vez, tem cidade que vai por etapas, lá na minha foi por etapas. E teve agora recentemente um novo sorteio agora em 2018, né, no meio do ano, no começo do ano, no meio do ano, que até um pessoal da minha igreja conseguiu também e foram entregue recentemente a chave para eles. E tem mais casa construída, inclusive vou deixar um trechinho aqui para vocês verem, ó. Gente, ó, aí estão as casinhas, as próximas casinhas que serão entregues. Ainda não pintou, ó. Eles vão pintar cada uma de uma cor. A minha era assim também, ó. Nossa, aqui parece que é uma estrada. Esse aqui, pai. Sabe quantas que vai ser entregue agora, amor? 130. Mais 130? Ah, sim, incluído naquelas lá. 40 e pouco. Uhum. Nossa, daqui vai ser um verdadeiro bairro, então. Essas casas aí que apareceu aqui agora estão terminando ali embaixo e logo logo eles vão entregar. E para as pessoas que eles vão entregar essas casas já foram sorteadas. Então eles fazem assim, um montante, sorteia tudo, por exemplo, vamos sortear 200 casas, mas só tá pronta 100, eles entregam as 100 casas, as 100 primeiras pessoas que foram sorteadas, e as 100 casas que ainda falta terminar, eles terminam e terminam de entregar para os outros últimos 100 que foram sorteados. Gente, tudo isso foi aqui na minha cidade, tá bom? Pode ter uma diferença de uma cidade para outra do processo aí, do andamento de entrega, enfim, vai depender da construtora que está fazendo, vai depender da cidade, tá bom? Então eu tô falando a minha experiência, como foi comigo. Ah, gente, então foi isso. Depois da inscrição, como eu falei pra vocês, a gente aguardou com a senha, aí teve o sorteio, depois do sorteio a gente recebeu o envelope pedindo novas documentações e documentações detalhadas, nós levamos, aí sim foi novamente para uma nova triagem, para ver certinho, que aí eles iam avaliar quem teve denúncia, quem não teve. Aí sim a gente ficava esperando o telegrama, gente, a gente ficava esperando, eu lembro que muita gente já falava, você recebeu seu telegrama? Eu já recebi. A gente recebia um telegrama, gente, parecia assim, que estava ganhando presente do Papai Noel. A gente ficava ansioso porque quem recebesse o telegrama é que foi aprovado. Aí a gente recebia o telegrama, eu lembro quando eu recebi, fiquei muito feliz. Esse telegrama a gente ia no dia de escolher, tinha lá no telegrama a data e o dia certinho, o horário, pra gente escolher a nossa casa. Por quê? A gente não escolhe bairro, né? Ah, eu quero morar em tal bairro. Não. O conjunto, o projeto é construído ali naquele bairro, por exemplo. Aí depois que tá tudo pronto, que enfim, rola todo o sorteio e tal, eles vão com a maquete para você escolher a casa. Só que aí rola assim, por ordem de sorteio e, por exemplo, primeiro vai ser os idosos vão e escolhem a casa. Depois, não sei se é idosos ou deficientes, enfim, acho que é isso. Perdão, corrigindo aqui, primeiro é a família que tem um deficiente na família. Eles escolhem a casa, porque eles têm que ter mais, assim, um acesso mais fácil para eles. Então, eles escolhem as casas primeiro. Depois vai os
idosos, aí chamava, né, eles têm relação, eles chamavam os idosos que foram sorteados, né, a família com idosos, aí escolhia a casa. Depois foi os policiais, né, os policiais civis, a gente penitenciário, eles escolhiam a casa. Aí por último foi a população em geral, que foi chamado por ordem de, primeiro, familiares, quanto mais gente na família, você era chamado primeiro. Por exemplo, se eu tivesse 6 filhos, eu ia ser chamada primeiro, por exemplo. Então foi por ordem de filhos, exemplo, quem tinha mais filhos foi chamado primeiro, até quem tinha um filho ou até não tinha filho. Por último foi ficando aquele pessoal que não tinha filhos para escolher a casa. Aí, e também por ordem de sorteio, por exemplo, eu tenho, na época eu tinha só a Keren, né? Então, tipo assim, eu tenho um filho só? Sim. Mas do meu lado tinha um casal que tinha um filho? Sim. Então, quem ia primeiro? Se eu fui sorteada primeiro, eu ia escolher a casa primeiro do que o casal que foi sorteado depois. Ou se ele, no sorteio, foi primeiro que eu, aí ele ia primeiro. Vocês entenderam, né? Tô explicando detalhadamente, gente, porque é o que o pessoal pergunta. E a gente escolhe a casa, é uma maquete, igual quando você vai comprar um terreno, você escolhe qual terreno que você quer, virado pro sol, não virado, você escolhe, tá bom? Então aí a gente escolheu a casa, e depois que você escolhe a casa, aí no mesmo dia, tipo, foi de manhã, no mesmo dia, à tarde, já rolou o contrato, que aí eles batem, digitam o contrato com a casa que você escolheu, com a rua, com a numeração, aí eles levam, né? Eles levam o contrato pra você certinho, com tudo certinho, com a rua que você escolheu, com a casa, com o número. Aí no contrato tem falando sobre quanto você vai pagar, por quantos anos você vai pagar. No meu caso aqui, a gente vai pagar 25 anos, gente. Tá o valor da prestação. O valor da prestação vai de acordo com o salário. Se você colocou um salário mínimo, eu sei de gente que paga essa parcela da casa, paga R$ 135, porque colocou um salário mínimo. E cada casa tem o seu valor. Não tem um valor, eu pago igual o meu vizinho. Não, cada um vai pagar o seu valor, porque é de acordo com o seu salário. Eles calculam de 15% a 30% do valor do seu salário, não passa de 30%, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que o principal foi isso. Se eu deixei de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Ou em outro vídeo, ou eu respondo pra você, tá? As minhas filhas passaram aqui tentando se esconder. Então é isso, gente. Eu acho que eu tirei as dúvidas, né? Básicas, que foram quem pode se inscrever, como foi o processo. Aqui foi um pouco demorado, não sei na sua cidade como é demora. Se você também fez parte desse programa, se você ganhou uma casa, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência, se você demorou, se demorou para você receber a chave, se demorou para você pegar a casa, entrar na casa. No próximo vídeo eu mostro para vocês como tava a minha casa em fotos, porque eu só tenho fotos, depois como ela tá, vou fazer um tour bem legal para vocês. Então se vocês querem ver esse vídeo, peraí que tem Gitinha que tá enjoadinha. Fala, oi, gente! Então se vocês querem ver esse vídeo, gente, deixa muito like, tá bom? Se esse vídeo bater, vamos ver, nós temos... Se bater a 50 likes... Vou pôr uma meta aí. Você quer falar? Então fala pra elas que se bater a 50 likes, a mamãe vem mostrando a casa, como tava, como ficou, né? Mostrando tudo sobre a casinha do CDHU, né? Então é isso, minha gente. Ó, um big beijo na bochecha. Lembrando, se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês. Desculpa o vídeo ter ficado muito longo, porque é muita informação. E deixa aqui nos comentários que eu respondo. Ou também eu venho, se tiver muita pergunta, eu separo as perguntas principais e gravo um vídeo separado. Ok? Então é isso aí. Um big beijo na bochecha. Tá comendo cabelo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.